Oi, oi! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Nascer em Dupla. Hoje a gente vai falar sobre um tema que toca fundo. O que ninguém te conta sobre o parto. E esse é um tema que toca fundo mesmo, porque quando a gente fala sobre parto, automaticamente vem na cabeça o quê? A dor, os riscos, o medo do que pode acontecer com você, com o bebê. Mas é muito mais do que isso. O que falta na maioria das vezes é informação. Informação para você se sentir tranquila. Quando a gente tem informação, a gente consegue transformar completamente essa experiência. E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Sobre as emoções, sobre o tempo do bebê, como que é esse processo? Sobre os medos, as expectativas. E é claro que a gente quer trazer para vocês também que sim, pode ser que esse parto tenha intercorrências, sejam necessárias algumas intervenções. Ninguém aqui está falando que o parto tem ou deve ser romantizado. Então é importante sim a realidade. E a gente acredita que a informação é a chave desse processo. E sempre, não importa a via de nascimento, você é a protagonista do seu parto. E a primeira coisa que ninguém te conta. Todo mundo tem muito medo da dor. A dor é o principal medo quando se fala de parto normal. Quantas pessoas você já não ouviu dizer: ah, não, eu não quero tentar o parto normal porque dói muito. Ou então assim: nossa, como você é corajosa de tentar o parto normal, dói muito. E aí a Tatá vai explicar pra gente o porquê que essa dor do parto ela é tão diferente de todas as dores que você já sentiu antes. A gente gosta de dizer que a dor, ela faz sim parte desse processo e o porquê dela existir. Não é uma dor de sofrimento, de doença, a gente não gosta de usar essa palavra sofrimento, porque é um propósito maior que é trazer o seu filho ao mundo. E durante o trabalho de parto, tanto a gente, né, o nosso corpo, quanto o bebê, liberam hormônios para que esse processo aconteça. Então, por isso, a gente precisa, sim, da dor para que as contrações aconteçam. E é por isso que é bem diferente de qualquer dor que você possa sentir no seu dia a dia, que está sempre ligado às coisas ruins. Uma outra coisa que a gente sempre fala para vocês é, independente da via de nascimento, é muito importante esperar entrar em trabalho de parto. É muito importante esperar que esse bebê dê os sinais. E aí vem a segunda coisa que ninguém te conta. Como eu vou saber que eu estou em trabalho de parto? Como é que a gente sabe que a gente está em trabalho de parto? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre responde para as pacientes: vou saber que estou em trabalho de parto? Sim. É muito difícil a gente não entender esse trabalho do corpo, as contrações acontecendo, mesmo que sejam de forma irregular no começo. Então, a gente sempre fala das fases do trabalho de parto. Por exemplo, o início dos pródromos, aquelas contrações que são um pouco mais chatas, que não têm um ritmo, mas que incomodam. Isso é um sinal do corpo. Pode ser que você entre em trabalho de parto nas próximas horas ou nos próximos dias. O corpo, sim, vai dando sinais. E aí, é por isso que é importante a informação. Quanto mais você está informada, mais você está preparada para esse processo e mais você vai entender o que seu corpo está te sinalizando naquele momento. Então, depois dos pródromos, a gente tem uma fase de latência do trabalho de parto, que essas contrações vão ficando mais frequentes, mais dolorosas, e aí a gente pode entrar com algumas alternativas de aliviar essa dor até entrar a fase ativa do trabalho de parto, que é quando essas contrações começam a se aproximar. Por exemplo, de 2 em 2, 3 em 3 minutos, a barriga fica muito dura, tem um pico agudo de dor e depois vai passando aos poucos. Tem algumas pacientes que relatam pra gente que é como se fosse um abraço, uma onda que chega, vem e depois passa. E a terceira coisa que ninguém te conta
é que o parto é mais emocional do que físico. E agora eu vou pedir para a Gil contar um pouco dessa parte de como se preparar, como lidar com esse emocional e qual é a importância da doula nesse momento. Sim, o parto é muito mais emocional do que físico. Além de ser um evento familiar, um evento íntimo. A gente sempre costuma dizer, inclusive, que o parto é 70% a parte emocional e 30% a parte física, fisiológica. E isso não é mentira. Quanto mais a gente atende gestantes, quanto mais a gente acompanha o trabalho de parto e parto, a gente tem a certeza de que se preparar emocionalmente durante a gestação é imprescindível para quem quer ter um parto leve. Além da informação para você se sentir seguro, para essa acompanhante se sentir seguro, além de uma equipe bacana, sim, é importantíssimo você cuidar do seu emocional. Então, a doula é parte fundamental nessa gestação, nesse processo de reconhecimento, né, dessa parte, desses medos e dessa parte emocional. E sim, durante o trabalho de parto a gente já sabe, né? A doula vai te ajudar ali na parte emocional, porque ali, durante o trabalho de parto, outros medos e outras inseguranças vão vir, o que é super natural. E a doula tá ali para te amparar, te acolher, olhar nos seus olhos e caminhar junto com você nesse processo. E nessa parte emocional é muito importante a gente não ter vergonha de se entregar ao processo. Então, não tentar controlar o incontrolável. Porque é isso, é a primeira lição que a maternidade traz, que a gente não controla absolutamente nada. Quem opta por um parto normal não consegue controlar nem o dia que esse bebê vai dar os sinais para vir ao mundo. Então, se entregar a esse processo, eu sempre falo, dar as mãos para essa dor, caminhar junto com essa dor, não levar ela como sua inimiga, não ficar pensando quanto tempo vai durar esse trabalho de parto, porque isso gera uma ansiedade, e sim pensar quanto tempo eu não esperei por esse momento, quanto eu não me preparei para esse momento. Então, tentar controlar o incontrolável é algo que não é bacana no trabalho de parto. A gente sabe, sim, o quanto isso é difícil e faz parte do meu trabalho, né, do trabalho da doula que está ali do seu lado. Quanto mais você tenta controlar, mais adrenalina você libera, mais você bloqueia a ocitocina, que é o que a gente precisa, e mais a gente trava esse processo. Então, é por isso que a parte emocional, ela conta muito mais ali do que a parte física. E a quarta coisa que ninguém te conta sobre o parto é que cada parto é diferente. Você pode parir inúmeras vezes e cada gestação vai ser diferente, cada processo vai ser diferente, por mais que você já tenha estudado, se preparado, é uma nova experiência. As contrações podem ser diferentes, pode ser mais rápido, mais demorado, então não é uma via de regra. A gente gosta de brincar que de parto a gente só sabe o que nada sabe. E é por isso que a gente fala também, para vocês tentarem ao máximo não se comparar com outras pessoas, e não comparar um parto ao outro. E a quinta coisa que ninguém te conta, mas a gente conta e a gente faz questão de contar, é que a gente não tem que romantizar o parto. No parto a gente pode ter xixi, a gente pode ter cocô, a gente pode ter vômito, secreção, muitas lágrimas e também muitas risadas. Então, o parto é um processo em que a gente pode viver ali muitas emoções e também essa parte fisiológica, né, Tatá? Que as mulheres têm muito receio disso, inclusive, de fazer cocô no parto. E é super normal, tá, gente? Não levem isso como um tabu, como vergonha. Se entregue mesmo para esse momento. Como a cabecinha do bebê passa muito, muito perto ali do esfíncter anal, às vezes sim vai liberar o cocô que estava ali e tá tudo bem. O bebê precisa dessa passagem. Então, ele vai liberando tudo que tiver ali no caminho. É xixi, é cocô e tá tudo certo. E a sexta coisa que ninguém te conta e a gente vai contar, e a gente sempre conta para todas as nossas pacientes e para quem estiver aqui nos assistindo, é que intercorrências acontecem. E a chave desse processo é a informação também.
porque isso vai te preparar para esse momento de, às vezes, desespero, apavoro, e que você estando mais informada, pode fazer com que esse processo seja mais leve e mais tranquilo. 7ª coisa que ninguém te conta, mas a gente vai contar também, porque, enfim, é que o fato de você ter uma doula, uma obstetriz, ou até mesmo uma equipe completa, enfim, não importa, não tira a responsabilidade de quem vai te acompanhar, ou seja, do acompanhante ou da acompanhante que você escolheu. O acompanhante que você escolhe é muito responsável também por esse parto. E é indispensável que ele se informe, porque é ele que vai ser a sua voz naquele momento. E é importantíssimo dizer, o acompanhante, ele vai caminhar do seu lado. Ele ou ela é a pessoa que mais te conhecem ali. A doula não substitui o acompanhante não substitui a doula. Então escolham bem esse acompanhante e façam com que ela, estude, se informe junto com vocês. 8ª coisa que ninguém te conta, mas que é importantíssimo você e o seu acompanhante saberem. O período expulsivo pode demorar horas. E na literatura, a gente tem a seguinte informação, que o período do expulsivo imprime gestas, ou seja, primeira gestação. Esse período do expulsivo pode levar de 3 a 4 horas, podendo chegar um pouco mais. Estando tudo bem com a mãe e com o bebê, a gente segue o baile. E em segundas ou mais gestações, esse tempo pode sim reduzir para 2, 3 horas ou pode ser mais também e tá tudo certo. O importante é mãe e bebê bem. 9ª coisa que ninguém te conta é que você deve se alimentar durante o trabalho de parto. Então não existe isso de que tem que manter o jejum, porque se precisar de uma cesárea tem que estar em jejum por causa da anestesia, enfim. Você deve comer durante o trabalho de parto, você precisa de energia. Parto gasta muita energia, é como se fosse uma maratona. Então se alimente sim durante o trabalho de parto. E não esqueça de beber água também. E além disso, outra coisa que é muito importante, a movimentação. Não é necessário ficar lá deitada esperando as coisas acontecerem. E, eu vou jogar essa bola pra você, hein? Eu só falo dos exercícios, quem faz é ela. Parto é movimento. Então, assim, eu sei que dá vontade de ficar deitada no trabalho de parto, mas além da dor ser muito pior, a gente atrasa aí um pouquinho esse trabalho de parto. Então, quando a gente fala de movimento, não é crossfit do parto, não. Tá bom? Às vezes, um simples movimento de levantar e caminhar vai ajudar muito nesse trabalho de parto. E Gil, o que ninguém conta sobre o pós-parto? Vamos falar o que ninguém te conta sobre o pós-parto imediato. Porque se a gente quer falar sobre pós-parto, a gente tem aqui mais um capítulo de podcast, que também é um ótimo tema, né? Mas o que ninguém te conta sobre o pós-parto imediato é que nem sempre você vai ter aquele turbilhão de emoções a olhar para aquele bebê. A gente tem que lembrar que essa mãe continua sendo um ser humano. E a gente tem que pensar também que muitas vezes esse parto, esse trabalho de parto demora muitas horas. E essa mãe vai estar extremamente cansada, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, o que ninguém te conta sobre o pós-parto imediato é que pode ser que você demore um pouco para sentir aquele amor avassalador pelo aquele ser humaninho que acabou de chegar. E tá tudo bem, respira, tá tudo certo. O que ninguém conta também sobre o pós-parto imediato é que a Golden Hour, ela deve ser um momento da família. De quem, né? Dessa mãe, desse pai, dessa outra mãe que tá ali, ou da pessoa que tá te acompanhando, da sua confiança. Deve ser um momento ali daquela família. Vamos dar um tempo para essa família se reconhecer ali naquele momento. O que ninguém te conta também é que sim, a amamentação ela é super importante na primeira hora de vida, mas a gente tem que respeitar aqui o que a gente acabou de falar.
Esse bebê também tá cansado de um trabalho de parto que muitas vezes durou muitas horas. Então, a primeira coisa é a gente observar os sinais, observar esse bebê. É claro que a gente tem fatores de risco, que a gente prioriza colocar o bebê para mamar logo na primeira hora, nos primeiros 30 minutos de vida. Mas é tudo com muita calma. Eu acho que de tudo isso que a gente falou aqui, é que o que as pessoas pouco te contam e que você tem que ter aí na mente é: você é a protagonista do seu parto. Independente de ser parto normal ou de ser uma cesárea, você, bem informada, vai fazer as suas escolhas de uma forma muito consciente. E o parto não termina quando o bebê nasce. Ele continua no cheiro, no toque, naquele abraço. Esse sim é o verdadeiro início. A gente quis gravar esse episódio e falar de todos esses temas que dariam, cada um deles daria um podcast, daria um episódio. Mas a gente quis gravar para lembrar vocês que o parto não é um evento médico. Parto é um evento humano. O parto é familiar, o parto é íntimo, é um momento transformador. E se esse episódio te tocou de alguma maneira, compartilha, comenta, às vezes manda para aquela amiga que tá com muitas dúvidas sobre a gestação, sobre o parto. Segue o Parto em Dupla nas redes sociais, a gente leva muita informação para vocês, informação de qualidade, atualizada. E segue aqui com a gente até o próximo episódio do Nascer em Dupla.